Falar sobre as partes principais, né, de disposições gerais que rege o cadastro ambiental rural. A Luciene Amaral vai falar sobre a parte do PRA, legislação, e a doutora Gabriela vai falar sobre as sanções, ok? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês digitem aí no chat que eu vou estar fazendo também esse acompanhamento aqui e vou estar informando vocês algumas dúvidas. O que vocês entendem assim sobre cadastro ambiental rural? Acho que alguns aqui já sabem, já bastante. Tem o Matheus aqui presente que trabalha na consultoria, mas muita gente não compreende que o grande problema do cadastro ambiental rural ele está na legislação. Às vezes a pessoa até sabe GIS e não sabe legislação. E muitas dessas pessoas elas são pessoas mais habilitadas possíveis ainda, que seriam, por exemplo, engenheiros florestais, agrônomos que teriam mais proximidade, mas mesmo assim essas pessoas têm dificuldades. E como é a construção desse cadastro ambiental rural? Se a gente for pensar no histórico, o cadastro ambiental rural ele começa no CILAM, para quem conhece de sistema, um sistema mais antigo ali, que não era chamado de CAR ainda, eram pequenos bolsos ali de regularização que a gente tinha. E os grandes estados, né, que foram precursor desses avanços foram Mato Grosso e o estado do Pará. Depois veio o novo Código Florestal, teve a atualização, veio a IN do CAR, veio a criação do CAR, né? E o que o estado, quando eu falo, o governo federal, ele faz? Ele repassa a responsabilidade desse cadastro ambiental rural para os municípios. Ele cria uma plataforma federal, que vai ser o SICAR Gov, né? E repassa para os estados, desculpa a responsabilidade. Olha, vocês são responsáveis por fazer o cadastro ambiental rural, fazer a gestão. E o estado, atualmente, ele está descentralizando, ele está repassando essa responsabilidade para alguns municípios, que são os municípios habilitados, ok? E como é que está sendo isso? Está sendo aos poucos, né? Porque a gente sabe que tem muita dificuldade nos interiores, e aqui próximo da nossa cidade, se a gente for procurar, tipo, Castanhal, que é bem perto da capital, assim como municípios próximos já são municípios bem carentes, às vezes, de tecnologia nas secretarias, assim como capacitação técnica. Então, isso está sendo, no decorrer do tempo, alavancando. Claro, isso a gente pensa a nível de Pará, né, que é que a gente conhece aqui. Agora, e a nível de Brasil, se a gente for para o Amapá, para o Amazonas, como é? É melhor ou pior essa descentralização? Então, vai ter lugares que são melhores e lugares que são piores, obviamente, né? Então, são essas peculiaridades que a gente vai ter no cadastro ambiental rural. E como é que funciona aqui no estado do Pará e boa parte dos estados? Tem um sistema federal e tem um sistema estadual. No sistema estadual, chega no SICAR-PA, a pessoa protocola, sobe o cadastro ambiental rural. Esse cadastro ambiental rural ele é sincronizado com o SICAR federal. Então, por exemplo, aqui no estado do Pará, se pede ART, se pede também informações como o nome da mãe, endereço do cadastrante, que seria um engenheiro responsável ou técnico habilitado responsável. Se pede essas informações. No SICAR federal já não se pede essas informações mais rebuscadas. Só que quando ele sincroniza, ele vai só a informação que tem informação base do SICAR federal. Então, validou aqui no sistema, validou no federal, mas as sincronizações são diferentes, mesmo de sendo sistemas que sincronizam, né? Algumas informações são discrepantes, assim como tem legislações. Tem uma IN, talvez, num estado, que ela dá uma especificidade diferente ali, ou uma lei mesmo, né? Então, o Estado ele vai diferenciar ali, mas como base a gente tem um Código Florestal, vai ter a IN do MMA, vai ter o Decreto de Crimes Ambientais, que vão ser os principais, né? Ali, fora as outras coisas que vão dar suporte, tanto a nível federal quanto a nível estadual. Então, pensando nisso, o que a gente vai ter? O cadastro ambiental rural, beleza. Porque a gente tem que regularizar, porque já teve uma escassez muito grande no século passado, por exemplo, de minério, de carvão, de outras coisas, porque as pessoas só queriam plantar café e começaram a acabar com tudo. Aí o carvão foi ficando cada vez mais escasso, só que se tem escassez de algum produto que é muito eficiente, é muito necessário em algum momento, vai acabar gerando conflito, né?
e esse conflito poderá gerar um caos social. Então o Estado chegou e falou: vocês vão ter que guardar a quinta parte, né? Então, num imóvel rural, ali em 1934, todos os imóveis rurais deverão guardar a quinta parte do imóvel ali. O que será mais ou menos os 20%. Não poderá ser desmatar, assim como ele introduz os primeiros aspectos de APP, área de pressão permanente, como algumas áreas que eram sensíveis, como áreas que poderiam ocorrer deslizamento. Ele faz uma introdução dessas áreas e como a gente deveria proteger elas. Aí tem outro código mais atual, acho que é de 64, salvo me engano, que aí que é conhecido mesmo como Código Florestal, a maioria das pessoas conhecem. E tem um código o atual, né? O último, que é o Código Florestal vigente atual. No Código vigente, a gente já tem reserva legal diferenciada, por exemplo. Ele vai começar, deixa eu só aceitar o pessoal aqui. Ele vai começar delimitando várias coisas. Qual é o conceito? Que é imóvel rural? É um prédio rústico, qualquer que seja a sua localização, desde que ele haja para fins rurais, né? Tem uma produção agrícola, tem algumas outras coisas. Claro, pensando nesse caso, a gente pode ter um imóvel rural dentro da cidade, ok? Porque o que delimita aqui o imóvel rural é sua atividade, não sua localização. A gente já começa nesse ponto. Próximo ponto, aí ele vai delimitar o que é a Amazônia Legal e o que é o resto do Brasil. Amazônia Legal, eu tenho um mapa aqui que eu vou mostrar para vocês. Depois que ele vai separar aqui mais ou menos metade do Maranhão para o lado esquerdo e parte do Tocantins. Isso que é a delimitação do IBGE de Amazônia Legal. Ele fala que nesses estados a reserva legal é diferenciada. Quando nesses estados, nessa região, né, que não é o estado todo do Maranhão, boa noite, a gente delimita a reserva legal, por exemplo, se cair em floresta amazônica, a reserva é de 80%, ok? Mas se cair em zona de cerrado dentro desses estados, que tem alguns cerrados que tem alguns estados que tem cerrado, por exemplo, no estado do Pará também tem, vai ser 35%. E quando for em campos naturais, o Marajó é uma área muito comum, uma parte também de Santarém, ali, se a gente observar a imagem, tem campos naturais. Também é 20% essa reserva legal, ok? Então, são as primeiras diferenciações. E o resto é 80%. Só que também ele diz, se esse estado ele tiver zoneamento econômico e ecológico, essa reserva legal pode cair para 50%, ok? Para fim de recomposição. Ou seja, se eu tenho um imóvel que ele tem menos de 80% de reserva, se ele tem 30% de reserva só. Se esse estado é zoneado, a sua reserva pode cair para 30%, então para 50%, desculpa, então ele recupera só 20%. Beleza? Essa seria a ideia. Só um instantinho, pegar uma água, gente. Então essa reserva ela diminui, ok? Próximo ponto também. Mas também a gente vai diferenciar o que é pequeno, o código de diferenciar o que é médio e grande proprietário. Ele vai introduzir módulo fiscal. O que é um módulo fiscal? É uma medida econômica, resumidamente, dos municípios, que é o que é a parcela economicamente viável, digamos, por exemplo, perto das capitais, perto do centro urbano, a terra ela é mais valorada, né? Então, com menos terra, a gente consegue fazer uma economia mais adensada, pensando assim, a gente consegue produzir mais, produzir não necessariamente de produção agrária, né? Mas com outros tipos de coisa, comércio, etc. Então, o módulo fiscal próximo de centros urbanos ele é menor, porque a terra ela tem uma valorização maior. Assim como em estados muito grandes, se a gente for observar o estado de Altamira, ou o município, desculpa, de Altamira, que é um município muito grande, é um município que tem um módulo fiscal de 70 hectares, é um módulo fiscal, enquanto Belém é 6, é 5, se não me engano é 5 na verdade. Ok? Então, um é 70, o outro é 5.
Então, para ser um pequeno proprietário, ele precisa ter até 4 módulos fiscais. Então, em Belém, um pequeno proprietário ele tem até 20 hectares. Só que lá em Altamira, como é 70, se ele tem 20, ele tem 0,3, sei lá, ali módulos fiscais. É muito irrisório para ele. Então, ele é um pequeno proprietário com 0,3 módulos fiscais. Assim, para ele ser médio, acima de média, ele vai ter que ter 200, a partir de 280 hectares. Em Altamira, em Belém, já vai ser um grande proprietário, né? Lá para os seus 20, por aí mais ou menos, módulos fiscais. Ok? Então, de município para município vai ter suas diferenciações. E depois, o que, que ele vai estabelecer? O que, que a legislação estabelece? Ela vai estabelecer as áreas. Que são essas áreas? Áreas prioritárias. Ela estabelece que tu deve ter um ponto de amarração e tu deve fazer um georreferenciamento. Quando ele diz esse georreferenciamento, ele não obriga a ser um georreferenciamento conforme a norma do INCRA. A norma do INCRA não, a norma da lei do georreferenciamento, né, que é por GNSS, essas coisas. Tanto é, se a gente for observar na lei do georreferenciamento, que ela é de 2000, é obviamente muito antes do Código Florestal, então ela não vai citar o cadastro ambiental rural, ela deveria ser uma lei que deveria ser atualizada para abranger o cadastro ambiental rural. Só que por algum motivo nunca foi atualizado ou por algum interesse. Então essa não é a questão que a gente vamos discutir aqui. Então, esse georreferenciamento a gente tem que fazer de uma maneira mais plausível possível. Se não dá para fazer com GNSS, eu não captei o serviço de GNSS, eu faço com GPS de navegação, caso a pessoa não tenha. Ou faço com telefone. A única coisa que não vai ter que ter ali, obviamente, vai ter sobreposição acima de 10% para imóveis até 4 módulos fiscais. A legislação vai dizer. Imóveis até 4 módulos fiscais podem ter até 10% de sobreposições com outros imóveis. Passou disso, aí você vai ter que entrar num pequeno conflito ali. Vai ter que mostrar sua planta de referenciada para provar que a área é realmente sua. Vai ter que ver a questão do vizinho, porque duas áreas não podem se sobrepor, né? Dois imóveis, obviamente, de uma maneira muito discrepante. Passamos agora de referenciamento. Próximo ponto. Delimitação de área. Né? Ele vai dizer o que é passiva ambiental, o que era consolidada, o que era antropizada, o que é remanescente e o que é reserva legal. Essa é a parcela mínima de cada imóvel. Por exemplo, para um pequeno proprietário, se ele consolidou sua área, anteriormente a 22 de julho de 2008, é considerado toda área de uso. Ele não precisa ter reserva legal. Então, pequeno ele tem sua especificidade a ele. Não necessariamente possa ter reserva legal. Agora, quando é médio e grande, mesmo que ele tenha consolidada toda aquela região do seu imóvel, ele precisa recuperar pelo menos até 50%, se tiver em zona de zoneamento econômico e ecológico, e nesse zoneamento ele dizer que é possível chegar a 50%, porque o zoneamento ele pode dizer que não. Essa região onde que pertence seu imóvel é uma região, por exemplo, que é perto de uma terra indígena, então ela vai ter que ser uma região mais preservada. Então ela vai bater 80% dessa reserva legal, ok? Então são vários pontos que a gente vai ter que ir ligando, que a gente olha imóvel, a gente vai ter que olhar. Cada imóvel é um imóvel. Esse imóvel ele faz o quê? Ele é pequeno, ele é grande. Ele é grande, ele vai cair nessa parte da legislação. Ah, ele tem antropismo, ele vai para o PRA. Ele não tem antropismo, ele vai para esse outro lado, ok? Ah, mas ele não tem antropismo, mas ele é um grande proprietário, então ele também vai para o PRA. Então são vários pontos. Aí, chegando no PRA, também eu não vou entrar muito nessa parte, porque senão eu vou entrar na apresentação da próxima pessoa, ok? Agora entrando passei módulos fiscais, passei os conceitos, né? Assim. E agora entrando nas informações ambientais que são pedidas, né? Ele vai pedir área de reserva legal, área de uso alternativo do solo, área de uso restrito, área de servidão administrativa e as APPs, né? A área de pressão permanente.
Ah, o que são APPs? APPs são áreas que são sensíveis demais à ação antrópica, né? A ação do homem. Por exemplo, rios. Borda de rio, se for um rio com uma borda só, deixa aqui, inferior a 10 metros, né, de largura, o leito médio do rio ali, ele vai ter que ter uma mata ciliar de 30%. Aí tem as delimitações na legislação. Quando ele for de 10 a 50, ele vai ter que ter mata ciliar de 50 metros, de 50 a 200 metros de largura esse rio, mata ciliar de 100 metros, de 200 a 500 metros, mata ciliar de 200 metros e acima de 600, ok? Ele vai ter 500 metros de mata ciliar. Isso é só para um rio que a gente vai chamar um rio perene ou rio intermitente, ok? Ah, e também tem uma outra terceira classe de rio, que vai ser o rio efêmero. No rio efêmero, ele é um rio que acontece após um grande período de precipitação, tipo uma grande chuva densada. Esse rio, tipo, basicamente é como se ele fosse o trecho da drenagem que é propício ao escoamento da água. Esse rio ele não necessita de nenhum tipo de proteção, a legislação não abrange. Também tem outras áreas, por exemplo, aqui na Amazônia temos aquela plantinha que é da palma, o Buriti. Quando tem essas zonas de Buriti, para quem já foi muito para o interior, aqui na região amazônica, vai ver que são regiões que são muito alagadas, né? Normalmente são regiões de alagados. E essas regiões de alagados elas são protegidas na legislação. Mas não quer dizer que as pessoas protejam, né? Não sempre é, mas elas são abraçadas. Regiões de topo de morro, quando tiver um topo de morro, também essa região é abraçada. Aqui. Nascente. Quando tiver uma nascente, essa propriedade se deve se proteger um raio de 50 metros no entorno dessas nascentes. Quando for lago, lago inferior a lâmina d'água, né, o espelho d'água inferior a 20 hectares, vai ser uma proteção de 50 metros e superior de 100 metros, ok? Se a gente visualizar. Ah, e como a gente faz isso? Tudo a gente faz por giz, né? Obviamente. Ou tem gente que faz um CAD que eu meio que não recomendo, né? Tem um grande problema, mesmo que eu saiba, mas eu não gosto de CAD. Ok? Topo de morro, quando tiver inclinação superior, a média mínima de 25 graus e a altura mínima de 100, torna-se APP, ok? Quando tiver inclinação, outro tipo de APP é borda de tabuleiro, que é mais para algumas regiões. Aqui no norte é mais específico, não conheço algum lugar que tenha esse tipo de APP. Aqui, por exemplo, no estado do Pará, mas pode ser que outro estado tenha. Quando tiver altura superior a 600 metros a nível do mar e inclinação superior a 45 graus, a gente deve construir uma faixa de proteção nessa borda do tabuleiro de 100 metros. Claro, se tiver vegetação, mas nem sempre vai ter vegetação, vai ser aquela rocha sólida, né? Então, mas a gente não deve se mexer lá, ok? Então, esses são os caminhos da APP, que é um dos pontos da delimitação do cadastro ambiental rural. Vai ter outros, servidão ambiental. Ah, o que é uma servidão ambiental? O que é um remanescente? Ah, mais uma APP, ó. A altitude superior a 1.800 metros em relação ao nível do mar, tudo é considerado APP, ok? Isso é mais para a região sul do país, eu acredito que tenha. APP de vereda, já falei para vocês. Agora a reserva legal. Se a gente pensar no conceito da reserva legal, ele vai dizer que é uma área para proteção, que é para assegurar o uso econômico sustentável dos recursos naturais, né? Por isso que a gente protege aquilo, assim como a biodiversidade, entre outros. E as porcentagens a gente já conversou, né? Então, voltando no ponto. Pequeno proprietário. Ah, é pequeno proprietário? Ele desmatou quando? Ele precisa de reserva legal? Não. Fazemos o carro finalizou. Ah, ele desmatou depois de 2008, posterior a 22 de julho de 2008. Então ele precisa ir para o PRA e precisa recompor essa reserva legal, ok? A área de uso alternativo do solo, né? Que vai ser
aquela área que é utilizada, que é substituída às formações originais, que ele utiliza para fins econômicos. Resumidamente, né? A gente inclui nessa área ali que vai ser a área consolidada, né? A gente já imagina ser assim. E o que é área consolidada, né? Se a gente for pensar, se for lá ler lá na legislação, ele vai dizer que é toda remoção, né, que a gente pode imaginar, da cobertura do solo anterior a 22 de julho de 2008. Então isso delimita-se área consolidada, ok? Ele pode consolidar, o que pode sobrepor também, um ponto importante, a área consolidada pode sobrepor a PP, beleza, porque a PP é uma característica diferente, né? Uma área de proteção permanente, pode sobrepor a reserva legal, pode. Tem área consolidada em reserva legal. Ele vai ter que recuperar a reserva dele. Pode sobrepor. O que mais? Pode falar, Edilene. Edilena, desculpa. Edilena. Deixa eu levantar a mão sem querer. Ok, o que eu estava falando até me perdi, né? Sobre sobreposição de áreas. Ela pode sobrepor também a PP, ela só não pode sobrepor a área consolidada não pode sobrepor a área antropizada, né? Então, se ele impor anteriormente, se diz que a área consolidada é a retirada, né, da vegetação, ou de qualquer que seja a cobertura, anterior a 22 de julho, eu não posso retirar antes e retirar posterior, né? Porque na legislação ela diz também que, basicamente, uma vez consolidada, sempre ser consolidada. Então, não pode ser uma mesma área consolidada e uma mesma área antropizada. Ok? Área de uso restrito. O que são áreas de uso restrito? São aquelas regiões que, por exemplo, são planícies ali na região do Pantanal, ou são aquelas montanhas que tem não são tão íngremes assim. Elas podem ser utilizadas, por exemplo, para levar a bovinocultura, para fazer um manejo, ou para ter uma certa plantação do tipo de vegetação que ele vai fazendo a retirada aos poucos para produzir carvão, por exemplo. Então ele tem que ter um uso razoável dessa região, né? Um uso sustentável ali. Então basicamente é isso, é o conceito de área de uso restrito, literalmente. Você tem que fazer uso dessa região, mas é um uso restrito e bem específico, ok? Agora, a servidão administrativa. O que é a servidão administrativa? Esse conceito sempre pega uma galerinha. Não pela dificuldade que ele é, mas pela observação que as pessoas fazem dentro dele. São áreas no interior do imóvel para fins de utilidade pública ou interesse social. Ele é descontado para cálculo da reserva legal, ok? O que é isso? Ou ela vai ser uma linha de transmissão de energia que está passando por dentro desse imóvel. Toda essa zona da linha de transmissão ela se torna servidão administrativa. Ou uma estrada ou uma hidrelétrica. A zona de hidrelétrica também é servidão administrativa, ok? Bora para a estrada, que é o que a gente comumente vai ver. Na estrada, quando chegou, ele cortou o imóvel, só que a pessoa vai construir uma estradazinha que vai bater na propriedade dela, né? Lá para casa dele, que é obviamente a estrada interna. Essa estrada interna, ela não tem função social, né? Tem a função social da pessoa individual, obviamente. Mas não tem um fim de utilidade pública, né? Uma estrada privada, então ela não entra como servidão administrativa, ok? E muita gente às vezes declara essas regiões como servidão administrativa e acaba recebendo uma notificação. Só um instantinho. Eu já vou terminar aqui, já está preparado. Bora lá. Tá, não sei. Uma coisa que eu te perguntar, tu queres que eu pare então na página do tema de referência? Vou falar sobre fluxo.
fluxograma e aí fala sobre termos de referência ou deixa termos de referência para falar amanhã? Pode ser, Falar eu sobre quero mostrar mais metodologia. prática, mostrar o sistema. Pode ser. Eu falei área consolidada, área antropizada, eu falei remanescente, na verdade. Botar área de reserva legal também. Reserva e Aham, remanescente. sim, é verdade. Voltei, gente. E para finalizar esse primeiro quadro, aqui a gente vai ter também o que está faltando. Reserva legal e remanescente. O que o remanescente vai dizer o que é? Remanescente é toda a cobertura natural, pense assim, uma cobertura natural. Por quê? Que sobreviveu, né, posterior a 22 de julho de 2008. Isso é a camada de remanescente, ok? Então, a pessoa pode antropizar o remanescente, por isso que ela tem que recuperar ele, entendeu? Ah, mas o que é um remanescente? O código ele induz como remanescente de vegetação nativa, né? Mas nem todo remanescente ele vai ser de vegetação nativa. Se ele tiver, por exemplo, praia, se a gente for ver praia, praia é um remanescente, mas não é de vegetação, mas é um remanescente nativo. Afloramento rochoso é um remanescente, não é de vegetação, mas é um remanescente nativo, ok? Então isso é só para fins de curiosidade. Próximo ponto, reserva legal. Eu sempre digo para as pessoas que a reserva legal ela vai ser no mínimo o teu remanescente mais o antropismo, que é o bicho que pega na reserva legal. Por quê? O mínimo o teu remanescente mais o teu antropismo. Se a gente for pensar no pequeno imóvel, se ele não tem remanescente, né? Ele não tem antropismo, então ele não tem reserva legal, ok? Agora, se for um grande proprietário, se ele não tem antropismo, mas o remanescente dele é de 20%, comparado à cobertura do imóvel, ele precisa recompor mais o pedaço, então é no mínimo remanescente mais o antropismo, ok? Ou se ele tem, por exemplo, 20% de remanescente, 10% de antropismo, então é remanescente mais antropismo, 30%, mais o mínimo que ele precisa, que é para chegar a 50%. Então é no mínimo remanescente mais antropismo. Deu para compreender? Agora entrando num quadro de dúvidas. Bora abrir aqui as dúvidas que a gente vai pular para outra parte depois. Vocês têm alguma dúvida pertinente a esse primeiro quadro? Pode digitar no chat. Cássia, essa pergunta vai ser respondida na parte do PRA, tá bom? Para não misturar os temas. Mais um minuto. Alguma dúvida pode digitar no chat, senão a gente pula para o próximo quadro. Vamos pular então. Vamos, só um minutinho. Só tossir. Se tu quiser, tu me manda a tua apresentação, coloca aqui, ó. Quer colocar Se aí? bem que... Ah, não, bota pra ti, mas acho que vai... O Senão... que fazer quando a base de visualização não bate com 10 de novo? Ah, Matheus, tu sabe essa daí. Eu sei que tu sabe. Ou tu não sabe? Quando a base da SEMA não bate com a realidade do imóvel, claro, aí você vai ter que mandar um termo ali de responsabilidade assinado. Ele fala, não, a base não bate, fiz visita a campo, pode montar um relatório também dizendo que você foi a campo, fez o referenciamento, fez o mapeamento das áreas
e a drenagem não é condizente. Claro, a não inexistência, né? Agora, tem a base da SEMA, né? E tem a base que você vetorizou. Você pode assinar também o termo. Falar, não. Obviamente tem um deslocamento na imagem. Se o analista for um pouco mais ranzinza, ele vai pedir para ti algum documento dizendo que a reserva é responsabilidade, que a APP é sua responsabilidade, né? Você pedindo dizendo que é desse jeito mesmo. Outro não, ele vai observar e vai dizer. Conforme a análise da imagem de satélite, observa-se que a área de pressão permanente é condizente com o declarado pelo cadastrante. Não, gente, a APP não substitui a reserva legal, são coisas diferentes. O que pode fazer depois é computar, né? Já teve muito questionamento desse cômputo de APP e reserva legal. Chegou um tempo que tinha no STF, né, que tem aquelas reuniões que dizia que a APP nem poderia ser computada na reserva legal, porque justamente ela tem fins diferentes, elas não têm o mesmo fim se você for ler a lei. Agora a gente vai entrar no quadro de Programa de Regularização Ambiental, ok? Apresentação de Luciane Amaral. Boa noite a todos. Estão me escutando bem? Se tiver algum problema, é só avisar no chat. Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é Luciane Amaral. Eu sou engenheira cartógrafa e agrimensora, formada pela UFRA. Também sou especialista em censuramento remoto e cartografia. Eu vou falar um pouquinho sobre o Programa de Regularização Ambiental, o PRA. Bom, mas o que é o PRA? O PRA é o Programa de Regularização Ambiental, que ele foi criado justamente para atender a necessidade de promover certas ações para serem desenvolvidas por proprietários e parceiros rurais, justamente com o objetivo de adequar e promover a regularização ambiental das áreas desmatadas, que são elas as áreas de preservação permanente, que são as APPs, as áreas de reserva legal e as áreas de uso restrito. Atualmente, o PRA ele é considerado uma das leis mais importantes, um dos instrumentos da lei mais importantes, já que ele permite a solução a regularização de vários passivos ambientais de produtores rurais. Além disso, ele também é um fator a ser considerado nos incentivos econômicos e financeiros de serviços ambientais, por exemplo, a cota de reserva ambiental. Bom, eu trouxe aqui algumas legislações relacionadas ao PRA, que regem ele no geral. A primeira é a Lei 2.651 de 2012, que a gente já conhece bem, que é o Código Florestal. O Decreto 7.830 de 2012. O Decreto Federal 8.235 de 2014. Esse decreto, ele estabelece as normas gerais para complementar os programas de regulação ambiental, que são os PRAs do Distrito Federal e também do Estado do Pará. O Decreto 1.379 de 2015, ele cria, na verdade, o projeto de regulação ambiental aqui dentro do Pará. E esse decreto também ele define os instrumentos do PRA, que seriam o Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR, que é a fase inicial dele. O segundo, que é o Termo de Compromisso Ambiental, que é o TCA. E o terceiro, que é o Termo de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas, que é o PRADA. E também a questão econômica, que são as cotas de reserva ambiental, que é o CRA, mas só mesmo quando houver. O Decreto 1.653 de 2016, que ele implementa o PRA também. E a Instrução Normativa da SEMAS, de junho de 2020. Bom, ela vai essa normativa, a Instrução Normativa da SEMAS, ela vai estabelecer os procedimentos e ela também vai estabelecer os critérios para adesão do Programa de Regulação Ambiental. E ela também dispõe do relatório de monitoramento do projeto de recomposição de áreas degradadas, que é o PRADA, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. E esse monitoramento de projeto, ele é justamente quando a gente finaliza o PRA e aí
a cada 2 anos, que é a cada ciclo que a gente precisa fazer esse monitoramento, a CEMAS pede que a gente envie um relatório. E essa instrução normativa ela pede justamente isso. Eu não coloquei aqui no slide o memorando número 59 de 2002, que é da Geotec, a Gerência de Geotecnologia da CEMAS, e também o AGEAR, que é quem analisa o próprio PRA. Porém, ele é muito importante e ele serve justamente para desconsiderar os passivos ambientais de um certo hectare, por exemplo. O primeiro é de 1 hectare, que ele desconsidera até 1 hectare de erros topológicos, que são aqueles erros no QGIS que a gente utiliza, no ArcGIS, nos softwares em geral de GIS. E aí acontece um erro no momento da análise do PRA, algumas questões vetoriais ficam pelo caminho, e aí a GA e a Geotec vieram com esse memorando justamente para desconsiderar. E o segundo são os passivos ambientais, que vão totalizar até meio hectare. Eles orientam justamente para desconsiderar, porque caso houver esse meio hectare, pode ser que vá a PRA, porém ele não gera um ponto ANA, que é justamente um arquivo que a gente precisa para iniciar o nosso projeto. Bom, mas quem pode aderir ao programa de regulação ambiental? Bom, poderão aderir ao PRA aqui no estado do Pará aqueles proprietários ou possuidores de imóveis rurais que apresentarem o primeiro, como a gente sempre fala que é o CAR, que é o início de tudo, mas com passivos relativos à manutenção de obrigatório da APP e de área de reserva legal, que é justamente referente àquelas situações anteriores a 22 de julho de 2008. O segundo, que é o desmatamento de floresta nativa, também antes de 22 de julho de 2008, que é que a gente chama de marco legal. Ou seja, caso tenha algum passivo no imóvel, é obrigatório a adesão no PRA. Claro, diferenciando aquele 1 hectare, até 1 hectare de reserva legal é desconsiderado e meio hectare de APP também é desconsiderado, como eu falei anteriormente. E como realizar a adesão ao PRA? Bom, segundo o decreto 1379 de 2015, é um requisito para adesão ao PRA a inscrição prévia no imóvel rural. Ou seja, no CAR, perdão. Ou seja, no momento que eu faço essa retificação no carro, lá no finalzinho, eu deixei até um print aqui abaixo, lá no finalzinho eu tenho essa opção de aderir ao PRA. Porque no momento que a gente faz essa retificação do carro, a gente já verifica se tem algum passivo ou não. Ou seja, eu já consigo aderir aqui e dizer que sim, eu quero aderir ao programa de regularização ambiental. E aqui, quais são as principais vantagens de aderir ao PRA? As pessoas falam muito, mas por que eu deveria aderir a ele? O primeiro, que é a suspensão de multas. A pessoa o produtor rural, o pulseiro, ele tem a oportunidade de suspender essas multas ambientais através do compromisso de regularizar o imóvel dele e essas áreas desmatadas. A segurança jurídica, que é para garantir uma atividade mais produtiva. E também ele promove o acesso ao crédito rural e também de mais programas de incentivo. E também a regularização, que é uma comprovação de que ele realmente está cumprindo com a regularização ambiental do imóvel dele. Bom, mas após falar sobre o PRA, a gente precisa falar sobre uma coisa muito importante que nós, consultores que estamos do lado fora da secretaria, precisamos saber, que é o PRADA. Mas o que é o PRADA? Que é o Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas. Bom, esse projeto de recuperação de área degradada e áreas alteradas, que é o PRADA, ele é um instrumento do Programa de Regulação Ambiental, ou seja, o PRA ele é só o programa. O PRADA, que é de fato o que a gente precisa fazer para a Secretaria fazer essa análise, para saber se está correto, se vai ser aprovado ou não. E ele vai orientar essa execução e do acompanhamento da recuperação ambiental do imóvel. Ou seja, ele é um instrumento de planejamento e ele é também de ações de recomposição, e que vai conter metodologias, o cronograma e também alguns insumos. E ele tem como objetivo dar o apoio na regularização ambiental dos imóveis ou dessas posses rurais, que é recuperar o ambiente para garantir a proteção do solo contra os processos erosivos e também os possíveis passivos, assim como a revegetação. Bom, a gente tem 2 modalidades de PRADA, que é o eletrônico e também a gente tem o físico. Bom, como o mesmo nome já diz, é o eletrônico. Ele é feito no módulo offline, no PRA, onde a gente precisa baixar o ponto ANA diretamente no site ou pode ser do proprietário mesmo,
ou tem que ser do responsável técnico. A gente precisa se associar, nós como técnicos nos associamos a esse CAR, autorizamos para ficar com esse PRA, e após que esse arquivo é gerado também um pagamento de DAI, que é o documento de arrecadação fiscal que a CEMAS gera, que é justamente o valor da taxa de título de indenização referente às áreas desmatadas. Ou seja, se ele está fazendo PRA, isso quer dizer que ele tem passivo, sim, que ele tem áreas desmatadas, seja ele reserva legal, ou seja ele como de APP também. E esse projeto ele é feito 100% no módulo. E após a gente definir o cronograma e definir a metodologia, ele gera um resumo e o arquivo .pra. Já o Prada físico, ele é diferente do eletrônico. A gente precisa fazer ele do zero, literalmente. Inserir todas as informações no termo de referência. A própria secretaria disponibiliza ele. Amanhã a gente vai entrar nessa parte mais prática. Eu separei alguns exemplos e a gente vai mostrar para vocês com mais calma o termo de referência, um Prada já físico feito do zero e tudo. Mas o que a gente precisa inserir nesse Prada? Que são os dados do proprietário, área de recomposição, dados do responsável técnico, a RT também precisa ir junto. E é um pouco mais difícil porque a gente insere essas informações do zero, a gente separa esses ciclos também do zero, e aí separa, e quando precisa fazer o protocolo nas SEMAS, é separado e levado no pendrive. Diferente do eletrônico, que a gente literalmente só precisa colocar as informações, separar os ciclos, fazer o cronograma, adicionar a metodologia, finalizar e pronto. No físico a gente vai adicionando um por um e com muito cuidado, porque quando o PRA vai ser analisado, o técnico vai calcular todas essas áreas. Então precisa ter um certo cuidado quando for fazer ele, quando for separar. E diferente do PRA eletrônico, ele não é protocolado. A gente recebe um número de protocolo, lógico, na central do técnico, mas o físico a gente precisa levar no protocolo na secretaria. E ele tem muitas particularidades. Por exemplo, a gente envia o PRA no sistema, ele gera um número de protocolo, mas aí não é que nem um CAR, por exemplo. A gente recebe esse número de protocolo, a gente consegue acompanhar para onde foi tramitado, onde está, qual técnico, a gente consegue fazer esse acompanhamento. Diferente do PRA, a gente não consegue fazer esse acompanhamento. A gente também não consegue saber quem é o técnico que está analisando. A gente fica aguardando o Prada ou ser recusado ou ele ser aprovado. Eu acho que esse é um grande impasse que a gente tem ainda, que eu imagino que no futuro ele vai ser corrigido. E aí, o que você precisa fazer quando faz um Prada e precisa de informação e precisa também de prazo, você tem que ligar para a gerência tem um número que disponibilizam, para você ligar e saber qual técnico está responsável, quanto tempo, mas aí que tá, a gente também não recebe um tempo mínimo de análise. Já aconteceu de análise ser analisado em 10 dias, mas também já aconteceu de ser analisado em 3 meses, 4 meses. E aí os eletrônicos são analisados um pouco mais rápido, mas os físicos eles demoram realmente muito mais para serem analisados. Aí eu trouxe um fluxograma do Prada eletrônico aqui para mostrar para vocês como funciona rapidamente. Essas mesmas informações que a gente adiciona no Prada eletrônico, a gente também adiciona no físico, só que de uma forma diferente, manual mesmo. A primeira é a classificação do uso do solo. É necessário adicionar uma foto. Dentro do imóvel, você faz uma carta-imagem mostrando justamente para o proprietário rural, olha, essa área aqui eu vou precisar recompor e eu preciso de uma foto dessa área para eu comprovar para a secretaria que, de fato, ela está da forma que está. Por exemplo, a gente tem uma classificação que era degradada. E aí, quando o solo está realmente totalmente exposto, e aí ele já foi utilizado, houve queimada, ou já teve até mesmo plantação lá. Então, eu preciso mostrar para a secretaria que, de fato, ele está desse jeito, eu preciso dessa foto. E aí, caso haja alguma dúvida, como é que eu consigo fazer essa classificação do uso do solo? A própria secretaria, ela disponibiliza um manual técnico operativo de restauração florestal do estado do Pará. E aí, eles dão vários exemplos, várias imagens de como funciona, o que é essa classificação, o que é essa outra, então sempre vindo muito embasado com fotos. Então a gente consegue se guiar por aí para saber o que não é e o que é a classificação do solo dessas imagens. A segunda é a área de preservação permanente. No caso, ela pode ser dividida em 9 anos. Cada ciclo tem 2 anos. Porém, nesse caso, são 9 anos e 5 ciclos. O último ciclo tem apenas 1 ano. O passivo de reserva legal,
O passivo de reserva legal, a gente pode dividir ele em 20 anos. Então, a gente divide os ciclos dele em 10. Então, são 2 anos para cada ciclo ser recomposto. A área de uso restrito e o resumo, que é o final, onde ele vai conter todas as informações inseridas dos ciclos, das metodologias que a gente aplica e das sanções administrativas, caso haja. E é isso, gente. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Voltando agora, alguém tem mais alguma dúvida relacionada a isso? Ah, tinha uma pergunta, né? Era lá em cima. Qual a porcentagem de espécimes comerciais e quanto à floresta nativa? Aqui. Bom, a gente pode, então, vai depender muito da quantidade que a gente tem de. Vai depender muito da quantidade de passivo que a gente tem. Mas também ele pode ser definido junto com o agrônomo. Mas o importante mesmo, a maior parte, a mais de 50%, é sempre ter de floresta nativa, no caso da recomposição geral. Tem algumas questões que a gente faz a compensação, mas aí no caso não seriam para recomposição. Mas quem definir mesmo vai ser o agrônomo no momento que ele for a campo, que ele vai fazer o isolamento da área, que ele vai fazer essa recomposição. Boa noite. Voltando agora, mais alguma dúvida? Eu vou estar mandando o formulário aqui daqui a pouco para vocês inserirem os dados para emitir o certificado. Quem quiser, o certificado. Não quiser, não precisa inserir. Não é obrigatório. Vitória perguntou: as inscrições para o curso de CAI ainda estão abertas? O que a gente tem no momento, a gente tem um presencial, vai acontecer nos dias, deixa eu olhar aqui no calendário. 15 e 16, né? Vai mudar. Cadê? Não dia sem aniversário. 15 dias sem aniversário, não. Mulher, pelo amor de Deus. Fernanda quer ficar rica. Ele é que também aniversário dia 15. Mulher faz na sexta, mulher. Bora 13, 14, quinta e sexta. Não, mas tem que ser sábado e domingo. Porque é presencial. Então bora 7 e 8. O que tu acha? 8 e 9. Isso, desculpa, doido. 8 e 9. Voltando aqui. O curso ele vai ocorrer no dia 8 e 9 do mês que vem. Ok? Vai ser um combo que vai ser PRA mais K. E de bônus vai ter um curso completo de produção de mapas, ok? O curso ele vai estar disponível na Hotmart, o acesso perpétuo para quem quiser. E o que a gente vai fazer na prática, na mentoria presencial, vai ser CAR e PRA. O curso do produção de mapas, você vai ter o acesso apenas ao virtual dele. Mas assim que possível, quando abrir a turma também, a turma virtual, vocês podem assistir as aulas ao vivo também, ok? Quem quiser e quem tiver interesse. Aí quem tiver interesse, depois manda uma mensagem no WhatsApp que eu mando. E quem tiver na live, se quiser um desconto, eu gero um desconto para vocês aqui especial para quem está na live. E lembrando que é presencial o curso, ok? Bora ver mais uma pergunta. O Genício lembrou muita coisa disso para legislação florestal. Eu vou mandar o link do formulário aqui no chat depois, ok? E vou avisar para vocês, ó, o formulário já está disponível. Preencha essas informações. E preencham muito bem, deixem muito bem preenchido, porque o certificado ele gera automaticamente. Então, se você inseriu uma informação errada, caractere errado, ele vai acabar sendo emitido errado e vai me dar trabalho para ajustar pessoalmente quando alguém vem falar, já está errado. Então, tenha um cuidadinho ali antes de inserir as informações, ok? É só 3 itens, vai ser nome, e-mail, CPF.
Silvia, depois você manda um WhatsApp, você tá no grupo, né? Manda lá, tá lá, a gente tá lá no grupo. Eu te chamo lá também. Agora, alguém tem mais alguma dúvida? Senão a Gabriela vai começar a apresentação dela. Ok? Acho que não tem mais nenhuma dúvida desse quadro. Gabriela, você pode começar. Então, gente, vocês me escutam bem? O áudio dela. Acredito que sim, né? Esteja tudo ok. Boa noite a todos. Eu sou a Maria Gabriele Lima, ou Gabriele Lima. Sou formada em Direito e atualmente sou especialista em Direito Penal, Processo Penal e Criminologia Forense. Então, o Adler me chamou hoje, me convidou. Fiquei muito feliz, muito honrada aí com o convite. E vou fazer aqui a minha breve contribuição para o curso como um todo, né? Mais um bate-papo, não fiz slide, mas vou falar aqui sobre as sanções penais, administrativas, cíveis dentro do Cadastro Ambiental Rural, tá bom? Antes disso, eu vou fazer uma leve introdução aqui, só para a gente começar a desmistificar um pouco sobre essa parte jurídica dentro do CAR. Se alguém tiver alguma pergunta, né, aí vocês vão colocando aí no chat e aí o Adler me sinaliza que eu respondo para vocês, tá bom? Então, bora lá. Primeiro, a importância de se regularizar um imóvel, seja ele urbano, seja ele rural. Por que é importante regularizar um imóvel? Porque, acima de tudo, te dá uma garantia jurídica muito grande, te dá segurança. Segurança para quê? Segurança para você usar, usufruir e fruir daquele imóvel, seja da forma que for. Eu gostaria de vender, eu gostaria de alugar, eu gostaria de, sei lá, fazer qualquer coisa com esse imóvel. Principalmente se tratando de imóvel rural, a gente sabe que o imóvel está regular e a titularização dos seus ocupantes está ok, é muito importante. Principalmente quando a gente fala de segurança jurídica, mas não só para isso. Quando a gente fala também de financiamento, financiamento bancário, valorização do imóvel, seja para vender, seja para utilizar esse bem como um fundo de herança, por exemplo, seja também para simplesmente ter o seu trabalho ali regulamentado, porque muitas pessoas que têm imóveis rurais trabalham com aquele imóvel, trabalham com aquela área e isso é muito importante. Então vamos lá começar a falar um pouquinho, né, sobre a não regularização do CAR. Primeiro, se você não regularizar, você vai, obviamente, né, receber sanções. Essas sanções podem ser administrativas, cíveis ou, no pior dos casos, penais. Acima de tudo, a gente sabe que quando você não regulariza o seu imóvel, não faz a realização do CAR, do cadastro, seja do imóvel que você tenha, seja de um imóvel que você venha adquirir, você perde o direito ao financiamento agrícola em qualquer modalidade. Então, isso é muito importante. Muitas pessoas fazem questão e precisam do crédito do financiamento agrícola e fique sabendo que se não fizer, né, a inscrição, o cadastro ambiental rural, você não vai ter direito a esse financiamento agrícola. Mas também não só isso. Você não vai ter direito ao cômputo das áreas de preservação permanente, as APPs, como já foi falado aqui também. Essas áreas de preservação permanente, ao se tratar do cálculo de percentual da reserva legal, são muito importantes. Então, justamente, essa área não vai ser computada. E também, o proprietário ele não poderá buscar uma área de vegetação nativa fora do seu imóvel. Então, ele vai ficar retido aquela parte interna do imóvel. E isso também, na hora de fazer o cômputo, é muito prejudicial, principalmente quando se trata daquele financiamento e dos benefícios do programa de regularização ambiental. Então, desde já, né, são questões que podem deixar a gente, né, à mercê
e principalmente fazem com que aquela pessoa perca muitos benefícios que são considerados muito úteis, principalmente para quem tem um imóvel rural. E a gente está falando também, como já vou entrar, já dei uma introduzida aqui no assunto, já começo falando também que só poderá aderir ao PRA quem tiver realizado o CAR. Então, já foi falado anteriormente pelos meus colegas, mas vou enfatizar aqui porque não só isso, mas você pode perder os créditos agrícolas, os financiamentos às instituições financeiras e você perde também direito de contratação de seguro agrícola. E o que eu acho mais importante de tudo, você deixa de contratar com a administração pública. Então, caso você, caso aquela pessoa que tenha um imóvel rural, deixe de proceder com a inscrição no CAR, ele pode, inclusive, perder a chance de estar contratando com a administração pública, o que, de fato, hoje em dia, para essas pessoas que têm imóveis de grande porte, é muito importante. Tem áreas que são consideradas aptas, produtivas, boas para a produção agrícola, enfim, já perde essa possibilidade de contratar com a administração pública. Então, já perde aí algo muito grandioso, muito valioso, porque essa contratação, além de gerar esses benefícios que eu já falei, também te gera mais segurança jurídica, te gera garantias que se você não tiver essa inscrição, você acaba perdendo elas, infelizmente, Então, deixa eu ver aqui onde eu tô. Vou entrar agora no artigo 14, parágrafo 2º da Lei 12.651 de 2012, que é o Código Florestal brasileiro, que fala justamente, em seu artigo 29 caput, sobre o registro público permanente, que é a realização do CAR. O que seria? Muito já se falou nele, então não vou me ater nisso, até porque o meu tempo já está curto, já está corrido, para liberar vocês aí para jantar. Então, vou falar de forma bem rápida essa parte, mas está no Código Florestal, na Lei 12.651 de 2012, no seu artigo 29, caput, que fala que o CAR é o registro público permanente com abrangência nacional e de natureza declaratória. Viso logo, obviamente, é obrigatório, e tem o objetivo de reunir todas as informações ambientais sobre o determinado imóvel ou a determinada área. E também prevê, resumir todas aquelas informações consideradas relevantes sobre os proprietários e as posses rurais daquele bem. Isso serve como base de controle, monitoramento e planejamento ambiental, além do combate ao desmatamento, que é muito importante na nossa região, principalmente tendo em vista essa fase que a gente está vivendo aí, teve o Rio Grande do Sul, toda essa tragédia ambiental que aconteceu. E, infelizmente, a gente está numa região aqui considerada, além de muito quente, considerada muito, entre aspas, própria para o desmatamento, para questões mesmo de queimadas ambientais. Então, é necessário fazer esse registro, que é de suma importância, inclusive para as questões ambientais muito faladas, atualmente. Então, continuando, no artigo 29, parágrafo 3º, fala do prazo de 1 ano, a contar da implantação, prorrogável por igual período para você fazer essa inscrição no CAR. Então, essa prorrogação ela é apenas uma única vez, ela só pode ser feita uma única vez por igual período de 1 ano. Antigamente, a gente sabe, óbvio, tiveram ausências de inscrições. Então, teve um elevado número de ausências de inscrições e justamente por isso se houve a aprovação da medida provisória 724 de 2016, da Lei 13.335 de 2016, que prorrogou mais uma vez esse prazo, e o prazo agora ficava definido para 31 de dezembro de 2017. Por que é importante falar disso?
Por mais que já esteja defasada essa medida provisória, é importante a gente ter conhecimento que no passado, não muito recente, na verdade bem recente, mas no passado as pessoas não tinham esse interesse de fazer a realização da inscrição, né, no cadastro ambiental rural. Por quê? Porque era muito caro, as pessoas achavam, em suma, que não era necessário. Para que eu vou fazer esse cadastro? Meio ambiente, não sei. Não precisa, é caro, é isso, aquilo, outro. Mas com o passar dos anos, com o passar do tempo, as pessoas começaram a perceber a importância de fazer esse cadastro, essa inscrição. Por que a importância? Porque além das questões ambientais envolvidas, que são muito relevantes, principalmente considerando a atualidade, também consideram-se os diversos benefícios que traz essa inscrição. Então, você fazer o CAR é tão importante para você, quanto para o seu imóvel, quanto para o trabalho que você vai realizar naquele imóvel, quanto também para as questões ambientais. Então, se você não tiver o CAR, você não consegue aderir ao PRA, você fica sujeito a essas penalidades impostas na lei, nas legislações vigentes, que podem ser administrativas, cíveis ou penais. Vou falar também um pouco agora sobre a resolução SMA de São Paulo, número 4814, em seu artigo 55, que fala sobre quem tem de efetuar a inscrição no cadastro ambiental. Nos termos do artigo 29 da lei supracitada, né, que é o Código Florestal, Lei 12.651 de 2012. Então, ela fala da sanção administrativa de multa diária de R$50. Isso a partir do momento que tem o conhecimento, né, de que a pessoa não realizou, não fez o CAR, não realizou a inscrição, se cobra multa diária de R$50 desde o dia do auto de infração ambiental até a apresentação do referido comprovante de pagamento e de inscrição, o pagamento das multas, né, até aquela data, e a inscrição no CAR. Inclusive, essa resolução, ela também admite que a pessoa tem 180 dias para levar o comprovante de inscrição, senão vai ter a multa, mas só a partir desses 180 dias. E a multa fica suspensa nesse período. Então, até o período de 180 dias você pode realizar a inscrição. A partir desse período, conta essa multa de R$50. A priori, a gente pode pensar, é pequeno, é um valor irrisório. Contudo, uma multa diária de R$50, dependendo do tempo que for levar, né, para você proceder com essa inscrição, vai te gerar um prejuízo tamanho. Então, é importante, inclusive na área jurídica, os advogados especialistas nessa área costumam sempre alertar os clientes, né, de fazer a inscrição justamente para não arcar com esse prejuízo, porque o nome fica sujo, dentre outras sanções administrativas que podem ocorrer. E também tem o prejuízo financeiro, né, que de pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo. Então, é importante a gente pensar nisso também. Falo também do artigo 8.1 e 8.2 do Decreto Federal 6.514 de 2008, que basicamente fala assim: deixar de apresentar relatórios ou informações ambientais nos prazos exigidos gera multa de R$1.000 a R$1 milhão de acordo com o caso concreto. Então, essa multa ela varia. No artigo 81 se fala de R$1.000 a R$100.000, no artigo 82 se fala de R$1.000 a R$1 milhão. Claro que depende do caso concreto e tem uma série de fatores a serem verificados até o real pagamento, né, de fato, dessa multa. Contudo, é importante salientar que existe sim, né, uma sanção condenatória administrativa para as pessoas que não realizam cadastro e que ela é sim consumada hoje em dia. Então, as pessoas realmente pagam multas e, pela minha experiência, em uns casos que eu já vi, as pessoas costumam pagar entre 25 e 45 mil, porque as pessoas realmente demoram e geralmente não têm a
documentação completa. Quando o advogado pega o caso, já fica mais complicado de lidar com a situação e a multa ali rodando. Então, as pessoas costumam pagar um valor bem alto. Então, é muito mais fácil fazer logo a realização do cadastro para não ter que pegar esses obstáculos, essas coisas chatinhas que podem gerar um prejuízo enorme, principalmente para o cotidiano das pessoas que trabalham com aquela área, né, que fazem daquela área o seu trabalho, fruto, né, de produção agrícola, dentre outros. Então, é importante a gente ter esse conhecimento e começar a entender a importância da realização do cadastro, né? Também tem a Lei 9.605 de 2008, que é a Lei de Crimes Ambientais, que fala sobre o uso irregular da propriedade. Também fala, a mesma letra de lei, fala sobre as sanções administrativas, cíveis e penais. E o Decreto 6.514 de 2018 fala também, faz uma referência, né, a Lei de Crimes Ambientais e fala também sobre essas sanções já mencionadas. Vou falar também um pouquinho para vocês, bem brevemente, do termo de compromisso, no seu artigo 5º do Decreto 8.235 de 2014, no inciso 6º, que fala sobre as sanções e multas, o descumprimento do acordo, né, desse termo. Então, no artigo 3º dessa lei, do decreto 8.235 de 2014, fala das sanções. Basicamente, quais são elas? Advertência, multa diária, a inutilização do produto agrícola, que pode ser produzido ali naquela área, a suspensão de venda, o embargo da obra ou da atividade específica ali feito, e as medidas restritivas de direito mencionadas no artigo 15 da referida legislação, que fala sobre suspensão de direito, registro e licença ou cancelamento da licença já autorizada previamente. Então, importante mencionar aqui para vocês que é possível, mesmo que a pessoa já esteja produzindo, já esteja com a licença, além daquela venda do produto ou serviço específico ser embargado, essa licença anteriormente concedida, ela pode ser revogada a qualquer tempo. Então, é muito importante falar sobre isso, né? Ela pode ser cancelada ou revogada a sua autorização. Principalmente para quem trabalha, né, naquele local. Pode também ter a perda ou restrição de incentivos, benefício fiscal, como já falado, né, tanto da linha de financiamento quanto dos créditos agrícolas. E as suspensões também, ou proibição, né, de contratar com a administração pública, ali no inciso 5º. E, no pior dos casos, a prisão do infrator, caso seja algo extraordinário, né, feito ali naquela área. Então, é importante a gente ter essa consciência, em primeiro lugar, de o quanto antes você fizer realizar a inscrição, o cadastro, tá? Antes você vai se livrar de todos esses problemas. E como mencionado aqui pelos meus colegas que falaram anteriormente, é necessário a gente entender, compreender o início, o meio e o fim, né? Então, o fim, se tudo tiver certo, vai ser uma beleza, você vai poder vender os seus produtos, realizar o seu serviço, vai estar regularizado, vai ter segurança jurídica, vai ter garantia, vai poder contratar livremente com a administração pública, o que de fato é muito importante, muito relevante, né, para os produtores, para os agricultores. E você também vai ter concedida licença, autorização para poder produzir naquela área. Você vai ter as linhas de financiamento com as instituições financeiras e você vai ter os incentivos, né, os benefícios fiscais concedidos com o benefício do crédito agrícola. Então, é importante, de suma importância, né, a gente entender que a legislação ela está a favor, né, ela dá uma série de prazos, reúne diversos fatores antes de considerar a sanção, seja administrativa, seja civil, seja penal.
mas é bacana, é importante, é necessário, é de suma importância e de extrema relevância que a pessoa procure o quanto antes fazer a realização do cadastro. E principalmente, né, antes da regularização daquele imóvel, procurar um profissional qualificado que esteja ciente daquela situação, que seja especializado na área, justamente para poder ajudar toda a solicitação que aquele indivíduo venha a ter. Então, gente, é isso a minha contribuição aqui. Muito obrigada e boa noite a todos. Se alguém tiver alguma perguntinha, né, aí. Boa noite, boa noite. Obrigado, Gabriela. Só para complementar ali, né, que atualmente, tipo, muitos produtores, eles não conseguem fazer escoamento do gado porque os seus cadastros ali tá sobreposto por um embargo, por auto de fração ou por algum outro motivo, tá pendente, tá suspenso. Então, tipo, o cadastro ambiental rural ele é importante nesse ponto. Então, tipo, onde que começa a ferida do produtor é onde que ele começa a procurar cuidar do meio ambiente também. Ou seja, então vocês como técnicos, engenheiros, vocês têm que ter a capacidade de discernir, não pegar apenas um serviço, ou seja, de supressão, ou seja, alguma coisa, mas incorporar o cadastro ambiental rural na rotina de vocês, porque está se fechando o cerco, né? Tipo, a gente teve um grande problema ambiental no sul do Brasil e viu que esse problema foi ocasionado devido a mudanças climáticas. Então isso vai se adensar. Então o cadastro ambiental rural ele pode, muito provavelmente, vai dar um pump muito grande nos próximos anos. E se a gente for pensar também, tipo, no estado do Pará, que é um dos estados mais avançados, junto com o Mato Grosso, eles não chegam a bater tipo 20% de cadastros validados de toda a sua base. Então o mercado tem. O que não tem é profissional capacitado e também não tem, talvez, um pouco de querer de alguns proprietários, mas com o passar do tempo, como eu vou falando, vai fechando o cerco e quem tiver apto no momento vai ganhar dinheiro. Não sei se o Matheus está por aí ainda. Quanto é que está custando na sua região aí, Matheus, o cadastramento rural, o PRA? Porque, tipo, claro, a gente tem que ver que vazia de região para região também, mas é um serviço que já gera uma remuneração. Acho que ele não tá mais. Deixa eu ver. Não, não tá. Mas eu sei, tipo, pela região do Marajó, a galera cobra um pouco mais barato, porque é mais pequena propriedade. Para a região, por exemplo, eu costumo dar dica de precificação que você cobre pelo menos um salário mínimo, que vai ser seu preço como engenheiro. Claro, você não vai cobrar o mesmo preço de uma pessoa que tem 1.000 hectares para uma pessoa que tem 5 hectares. Obviamente, uma pessoa de 5 hectares é bem carente, é um bem pequeno produtor. Então a dica é essa, sempre cobra um preço mínimo, que para mim eu acho que é um salário mínimo, até o preço do mercado ali. Normalmente as pessoas cobram do cadastro ambiental rural, uma variação entre um salário mínimo a 4 salários mínimos, claro, vai variar de região para região, técnico para técnico, empresa para empresa e das problemáticas do CAL, mas é uma base que vocês podem ter. E para o PRA já em torno de R$ 5.000 está rolando ali só para ter. Mas claro, o PRA é uma coisa nova, também vai ter os acompanhamentos do PRA. PRA isso é uma coisa, até o termo de assinatura do compromisso, ok? Depois vai ter um acompanhamento, que é isso, verificar se aquelas áreas que você delimitou para recuperação, elas estão sendo recuperadas. Então, tipo, tem uns ciclos, que delimitar os ciclos. Então, se depois de 3 anos recuperou, beleza, vai ter que responder para a secretaria. Então, isso vai gerar um custo também para o proprietário, assim como um bônus, um ônus para quem é a pessoa responsável por aquele imóvel. Luciene, tem alguma coisa para agregar? Eu queria complementar em relação à questão de embargos, toda essa parte. Perdão. Então, no momento que a gente faz o PRADA e a gente manda para a secretaria, a gente recebe, como eu disse, aprovação ou não. E a gente recebe o termo de compromisso ambiental, que é o TCA.
E aí a gente faz a assinatura desse TCA, reenvia para a secretaria e a gente tem o termo de compromisso ambiental em execução. A partir do momento que esse termo de compromisso ambiental, esse TCA, ele está em execução, ele pode suspender esses embargos, claro que precisa ir junto ao IBAMA, também a gente precisa de uma LAR para fazer isso, mas ele tem essa ação de suspender essas sanções administrativas dentro do imóvel. Então, é importante finalizar o CAR e também é importante finalizar o PRA hoje em dia. O CAR e o PRA, se tem passiva dentro do imóvel ambiental, desculpa, imóvel rural, eles precisam andar juntos de mãos dadas. O Paulo Henrique comentou: o CAR em análise ou analisado até o mesmo valor. Não, o que as pessoas fazem hoje em dia, né? Eu acho, para mim, quem é besta faz isso. A pessoa pega 300, 400 reais para subir o CAR no sistema. Só que esse CAR não é analisado, ele não é finalizado nem nada. Então, tipo, ele vai ser suspenso por falta de documento, alguma coisa. E quem vai buscar análise para validação, né? Quem fez o pacote de análise e validação, finalização sem pendência, que a gente chama, ou aguardando regularização ambiental, que vai ser os dois status: CAR ativo, analisado sem pendências, e CAR analisado, aguardando regularização ambiental. Esses são CAR finalizados. Aí fecha o pacote, como eu falei. Até 4 mil no cadastro normal, mais com PRA, mais 5 mil ali, claro. Vai variar de imóvel para imóvel, de região para região, como eu estou falando, mas é uma base para vocês terem ideia onde vocês precisarem precificar. Eu não costumava quando eu trabalhava, né? Tipo assim, hoje eu estou na secretaria, então não posso fazer assinatura de nada. O que eu presto é consultoria para algumas empresas. Eu não falava para a pessoa que eu não fazia. Tipo, se você quer só que suba no sistema, eu não faço. Para mim não vale a pena. 400 reais é dinheiro? Mas para mim não vale a pena. Só entregava para lá, faz com outra pessoa, porque para mim não vale a pena eu me desgastar para fazer um serviço completo também. Porque quando tu finaliza um serviço, tu vai agregar valor a uma solução que ele vai encaminhar para outra pessoa também. Então tu vai estar te autovalorizando como profissional. Aí como vocês fecham esses pacotes também, tu fecha pacote de georreferenciamento, às vezes junto, cadastro ambiental rural, limpeza de área, vai fechando várias coisas. Obviamente que nem todo profissional ele tem todas as competências, então por isso que a gente tem os network, tem os amigos, tem várias coisas junto, ok? Então é bom sempre ser amigo de várias pessoas, assim como o do analista. Você não vai brigar com o analista porque você vai estar dando um tiro no pé. Eu não estou falando como uma pessoa da SEMA, mas porque obviamente qualquer pessoa normal, se tu chega, alguém vai te esculhambar, tu não vai dar tanta atenção para aquela pessoa. Então, de uma maneira lógica, entendeu? Ou a pessoa vai criar um ranço contra você, entendeu? De uma coisa lógica. Para o valor de financiamento, olha, tem banco que cobra CAR validado e tem banco que cobra só CAR ativo, entendeu? Para fins de financiamento, assim como para fins de exportação de bovinocultura. Tem empresas, tipo, salvo me engano, a BBF ela só está comprando bovinos de CAR validado. Então, quem não tem CAR validado já está correndo já para uns outros frigoríficos que já não são, talvez não pague tão caro, entendeu? Por já estar sabendo que esse mercado já está se fechando. E com esse negócio de COP 30, então provavelmente em algum momento vai fechar mais o cerco. Assim, eu sempre ouço, assim, tipo, por exemplo, de referenciamento. Ouço a despesa de localização, aluguel de carro, porque eu não vou de carro pessoal, né? Para não fazer desgaste. E o tempo mínimo do processo, né? Então ali tu vai locar, tipo, mais o gel, mais o CAR. E joga acrescenta um valor de 30% em cima, que é para despesas adicionais. Ter que votar no gel, ou demora muito ou não CAR, ter que reemitir uma RT, porque a RT fez não deu certo, outras coisas. Ou tu tem que talvez gerar um desconto futuramente. Então tu já agrega o teu valor de serviço em cima de problema. E se a pessoa quiser fechar num desconto, fulano de tal ofereceu, sei lá, tipo, você cobrou 8 mil. Fulano de tal cobrou 4. Você quer fechar com 4? Então falar, eu faço por 4. Não. Não, o que eu posso fazer por ti
com a minha empresa a gente fecha 6. Então você tem um valor mínimo ali também. Então isso é uma coisa que vai variar de profissional para profissional. Não vai ser uma coisa que vai ser padrão. Eu estou falando, vai ter gente que vai cobrar extremamente barato, como vai ter gente que vai cobrar extremamente caro. Então a sua valorização profissional vai depender de você mesmo. Quanto tempo leva para validar um carro? Para te retificar um carro, demora 2 horas, 1 hora. Para validar, eis a questão. Não tem um tempo mínimo. Talvez demore 10 dias, 20 dias, 30 dias. O que eu costumo falar para os meus alunos, pega no pé da secretaria, do técnico, fica ligando, liga todo dia, perturba. Porque se você deixar também, né, só é lembrado quem está lá azuretando a mente da pessoa também. Então, pô, vou despachar aquele cara que já tá me ligando todo dia. Entendeu? Falar, mas qual é a minha vez que tá na fila? O pessoal vai ter que te dar alguma informação. Tem 5 na tua frente. Agora tem 3. Então tu vai saber quando tá a tua. Se tu deixar largado, quem vai estar perturbando vai sendo passado para frente, provavelmente. Entendeu? Então perturbar. Mas em média, assim, eu costumo dar em média 1 mês e meio, 2 meses. Padrão, o que eu costumo fazer é falar uma metodologia que é para a gente verificar bem as áreas e fazer a correção e ver que é para ir só de um tiro, entendeu? Para só de uma vez para validar, para não ter volta, porque se a pessoa demorar 15 dias para notificar teu cadastro, você vai demorar mais 2 para responder ela, talvez, né? Às vezes você vai estar ocupado. Vai demorar mais 4 para sincronizar, talvez. Então, tipo, já tem 20 dias. Até voltar para o técnico, você vai voltar para o fim da fila. Então, o importante é ter um rigor no seu trabalho, entendeu? Muita gente não tem esse rigor e é notificado 4, 5 vezes. Então, tem que ser notificado só uma vez, no máximo 2. 5 vezes já é demais. Tu vai passar 6 meses para validar um carro. Vai ser o servidor do estado ou do município, que vai depender de onde você protocolar. Se você protocolar na secretaria municipal, daquele município que é habilitado, ele vai estar fazendo a análise. Se você protocolou pelo estado que você faz parte, o estado vai estar fazendo a análise, ok? Então você vai solicitar, vai mandar o número do recibo, mandar o número da RT, caso seja algum estado que necessite da RT, e vai mandar os documentos do proprietário e aquela assinatura do que você é responsável da pessoa, esqueci o nome. Não lembro o nome. Quando tu é responsável pela pessoa. Procuração? Procurar. É a procuração. E você vai ter que ter uma procuração assinada que você representa aquela pessoa também, ok? Número do recibo, RG, CPF, procuração e seus dados também. Aqui no estado do Pará tem o CTDAN também, que será tipo um certificado para quem presta serviços ambientais. Então aqui no estado também tem um CTDAN que o técnico tem que ter. É cadastrado junto à SEMAS. Mais alguma pergunta? Se o carro anda 2 meses empenhado na rua. Mais alguém tem pergunta? Senão a gente pode fazer o agradecimento e finalizar a live. Então, por mim, né, gostaria de agradecer a presença da Gabriele e da Luciene por participar da live. Fiquem no grupo, vai ter outras oportunidades de live, vai ter um mini curso, vai ter outras coisas gratuito, assim como um custoso, né? Sim, falta mandar o link do certificado para vocês, né? Tá aí, ó, o link do formulário. Eu vou fixar aqui, ok? Também o Kelvin falou que tem um site que pode nortear um orçamento. Também tem os engenheiros florestais e uma planilha também que dá um norte também de valor. Eu não acho que se você procurar no Google você acaba encontrando aqui para o estado do Pará.
Vai ter algum curso de cá? O Paulo perguntou. A gente vai ter um curso presencial também aqui, Paulo. Não sei se você é do estado, acho que o Paulo já foi meu aluno de outra turma. Mas a gente vai ter um presencial aqui que vai ser CARA e PRA e com um bônus vai ganhar um curso de produção de mapas no QGIS. Depois, posteriormente, eu vou ter um curso EAD também, umas 2 semanas depois, para quem não é do estado. Ok? Só você chamar lá no privado, a Luciane vai falar aqui com vocês. Obrigada, gente. Boa noite. Muito obrigada por todos que participaram. Espero ver vocês amanhã. E amanhã a gente vai estar mostrando para vocês uns outros tópicos ali, mostrando no programa ali também, tudo aquilo que a gente visualizou, ok? Boa noite e até amanhã a todos. Finalizar todo mundo. Esqueci. Cadê? É que finaliza para todo mundo.